Muito boa noite, amigos da TV Leme, muito boa noite você que nos acompanha semanalmente com o programa Nossa História. Pessoas especiais que aqui vêm para contar um pouco da sua história e a história da nossa cidade. E hoje mais um convidado especial, ele que é bastante conhecido da nossa sociedade industrial e, enfim, uma vida bastante movimentada no que diz respeito a indústrias, no que diz respeito à sua participação para o desenvolvimento da cidade. Nós estamos recebendo hoje, para conversar com a gente, o Hamilton da Roz. Como é que vai, Hamilton? Boa noite. Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo jóia. Tudo bem? Tá bom. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Até outro dia, as pessoas falavam da Roz. Agora, de uns tempos para cá, começaram a falar da Roz mesmo. Como é que é? Eu acredito que seja por ser um nome próprio, não é isso? É. Então, como são duas palavras, tem que ser da Roz. Da Roz. Da Roz. Aliás, na Itália se pronuncia também dessa forma, né? Da Roz. Só que tem uma diferença. Na Itália, o Roz é com S e no Brasil, aqui é com Z. É com Z. Agora, me pergunta por quê? Porque quando o meu avô desembarcou no Porto de Santos, o funcionário da alfândega não redigia o documento de entrada no país, simplesmente alterou de S para Z. E toda a documentação do meu avô passou a ficar com S. Com S. Com Z, melhor dizendo. Mas é da Roz mesmo, né? O avô que você se refere é seria o da Roz Bortolo. Da Roz ou Bortolo. seja, Bortolo da Roz. Bortolo da Roz. Porque o sobrenome vinha na frente, né? Na hora do registro. O cognome que eles falam na Itália, o cognome vem posteriormente, não é isso? Mas ficou da Roz Bortolo, né? Inicialmente o Brasil foi invertido, no da Roz Bortolo, mas seria Bortolo da Roz, né? E ficou assim a vida toda? Da Roz no final. Ficou Bortolo da Roz. A Bortolo da Roz. Mas tem via pública aí com o nome de da Roz Bortolo, né? Talvez eu não observei. Tem uma rua ali em cima ao lado é uma rua paralela à Santa Casa. Santa Casa por ali, tem né? Ali, está atrás do Campo Velho do Lemense, né? E a rua da Roz Bortolo. E ela termina no Jardim Amália, que aliás é o nome da minha avó. A da avó? Que é a esposa falecida do meu avô da Roz Bortolo. E como é que ela chamava? Dona Amália Piccoli da Roz. Por isso que é Jardim Amália. Amália Grégio Piccoli da Roz. Os dois vieram da Itália? Já vieram casados, tudo? Não. Aliás, a minha avó Amália foi a segunda esposa do meu avô, da Roz Bortolo. O meu avô, aliás, tem um pedacinho da história dele, que ele me confidenciou várias passagens dele aqui no Brasil. E uma delas foi essa, que ele casou-se primeira vez aqui em Leme, e foi na ocasião daquela epidemia da febre amarela. Então ele perdeu a primeira esposa e perdeu os dois filhos. E como ele trabalhava na fazenda São Rafael nessa época, ele não havia coveiro, porque todo mundo não havia coveiro em Leme devido à epidemia da febre amarela, e todo mundo tinha medo O coveiro tinha morrido também. Não, o coveiro não morreu porque ele pulou fora. Pulou fora. E meu avô enterrou a própria mulher e os dois filhos da primeira esposa. Mas que ano isso? Isso foi em 1895 ou 1896, por aí. E ele enterrou a primeira mulher. Essa primeira mulher, como se chamava, você se lembra? Não sei, não tem dados sobre isso aí. Não. Era daqui, família daqui? Também era italiana, tinha vindo da Itália. E os dois filhos da primeira mulher e ela faleceram. Que coisa. E o meu avô tornou-se coveiro. Logo em seguida, como não havia coveiro, ele trabalhou 6 meses como coveiro municipal. O primeiro cemitério de Leme, você sabe que ficava ali onde é praticamente o parque infantil. A cadeia ali, né? Exatamente. Por ali, né? Por ali. E ele enterrou, então, ele trabalhou com isso. Depois a mudança da vida dele foi a seguinte, ele foi trabalhar numa cervejaria, que aliás... Aqui em Leme mesmo? Aqui em Leme, era na cervejaria de um alemão, que é onde posteriormente tornou-se a Fábrica Macarrão, naquela esquina ali. Ali foi a cervejaria onde ele trabalhou, empregado de um alemão. O alemão se chamava assim Henrique Miklos, que foi o dono de uma cervejaria. Ele ali trabalhou por 2 anos e logo em seguida o alemão voltou para a Alemanha. O alemão deixou. E queria vender a empresa, queria vender a firma. E o meu avô, com as economias dele, com as poupanças que ele tinha, e mais uma ajuda dos patrícios, né? Ele conseguiu 2.000 réis e comprou a fábrica do alemão. Meu avô, então, foi a primeira atividade do meu avô foi essa, foi a fábrica de cerveja, localizada na esquina onde é o Banco Real hoje ali.
Ali na Armando Salles Oliveira. Ali. Exatamente. Agora, a vida toda ele foi cervejeiro, vamos dizer assim? Foi não. Logo em seguida ele foi um homem de muita atividade empresarial. Ele teve várias indústrias, ele montou fábrica inicialmente teve a cervejaria, depois ele montou a Farmacarrão, porque nessa ocasião houve assim um incremento do industrial em São Paulo e surgiu o primeiro moinho de trigo nacional, com trigo importado, que era o moinho inglês, hoje o moinho paulista. E ele entusiasmou com a ideia que ele viu que tinha farinha em escala industrial. E depois, como bom italiano, tinha que fazer macarrão. Também. E ele importou da Itália 2 máquinas, né? Uma maceira e uma grâmula, que são as máquinas fundamentais no processo artesanal de fabricação de macarrão, né? E a grama é um formador de massa e a maceira é um misturador de água e farinha, né? Tanto é que uma máquina dessa caiu no Porto de Santos, ficou 5 meses no fundo do Porto de Santos, depois ele conseguiu levantar essa máquina. Mas caiu na água? Caiu no Porto de Santos, ficou submersa por 5 meses. Depois com muito, porque é uma máquina pesada, ela pesava uns 800 quilos mais ou menos, né? E havia dificuldade por ela ser uma peça cilíndrica. Não tinha como alçá-la, né? Mas conseguiram e foi o início da atividade dele. Então ele teve a cervejaria, a Farmacarrão. Em seguida ele montou também, ele importava queijos e vinhos italianos, montou um armazém na esquina, onde é hoje o Banco Real. Ali foi o primeiro armazém dele. Posteriormente o armazém ele mudou, onde é hoje a loja da Electroluz, do meu primo Wagner. Você ficou em frente, né? Em frente ali. Então, primeiro armazém dele foi ali na esquina. E depois ele, como a firma cresceu, então ele mudou o armazém para outra esquina. Então ele mantinha a cervejaria, a fábrica de macarrão e o armazém. Armazém. Tudo junto. E ele montou mais atividade. Aí ele montou como havia assim, uma demanda muito grande de chapéus na ocasião, ele montou uma fábrica de chapéus. Essa fábrica de chapéu ficava no comecinho da rua Querubino Sueiro, tem a Padre Julião, e lá naquele fundo não havia a continuação da Querubino Sueiro, lógico, né? Ali era a fábrica. Ele tinha uma chácara dele ali, e tinha várias chácaras aí. E naquele local ele construiu um prédio bem de frente para a rua Querubino Sueiro. O prédio, eu me lembro desse prédio. Ali ele montou uma fábrica de chapéu. E nessa fábrica de chapéu ele ganhou muito dinheiro, se desenvolveu. Mas ocorreu um fato interessante. Isso ele me confidenciou também na viagem. A primeira viagem foi para a Itália, ele contou toda a vida dele, sabe? Também foram de navio, demorou quanto? 15 dias. 15 dias. A nossa saída para a Itália. Isso foi que ano? Você falou 53? Foi em 1953. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23 anos. 3 anos. Solteiro? Solteiro. Eu me casei 3 anos depois. Foi passear com o avô? Fui passear com o avô. E 15 dias para ir, 15 para voltar, um mês de história, hein? E lá na Itália ficamos 3 meses também. Na ocasião ficamos 3 meses na Itália. Mas foi isso aí. Então, né, houve um fato inédito com a fábrica de chapéus. Ele tinha formado uma carteira muito bonita, estava ganhando dinheiro com água, porque a demanda de chapéu era em nível nacional. O que produzia, vendia. Não era só local, não? Não era nível nacional, né? E ganhava muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. E ele tinha uma carteira de 120, me contou que tinha uma carteira de 120 mil réis, era dinheiro para chuchu. E tinha um vendedor dele que vendia, porque naquele tempo não funcionava o sistema bancário, né? Ia vender, recebia, depois mandava outro pedido, não é isso? Sim. E o vendedor recebeu, até hoje ele está esperando o fraudador. Não voltou com dinheiro. Então o resultado, meu avô ficou louco, porque ele tinha compromisso no Banco do Brasil, tinha que cumprir o compromisso, né, de importação. Ele importava pelo e camurça da Alemanha, que eram as matérias-primas para fazer o chapéu, né? Ele, desesperado, vendeu a fábrica. Vendeu para quem? Para um concorrente dele de Limeira, Agostinho Prada. Que também era fabricante de chapéu. E ele vendeu os equipamentos que ele tinha, que havia importado, comprado em São Paulo, importado praticamente, e vendeu todo o equipamento a troco de nada. Só para se sair da dívida. E aí continuou. Mas esse cidadão que deu esse cano, era daqui? Era uma pessoa, mas não vou dizer... Não diga para não milindrar. Não, nem sei o nome dele, eu sei que é meio particular esse assunto, já não vou citar. Mas era daqui. Era um camarada que era... Talvez fosse aqui, não sei, mas não sei se a origem dele era daqui de Limeira. E depois vocês ficaram sabendo, por exemplo, o que ele fez com esse dinheiro na vida? Montou alguma coisa? Não, era muito difícil, não contato, havia dificuldade para tudo. Mas também desapareceu. Desapareceu do mapa, nunca mais. Em seguida, meu avô montou na fábrica, na própria cerveja, depois ele montou uma fábrica de laticínios.
montou uma fábrica de laticínio, uma fábrica de gelo, porque tinha que ter gelo industrial para conservar o laticínio, né? Ele teve uma série de atividades. Montou uma casa de comércio, aliás, casa de comércio já falei. E ele montou essa casa de comércio porque ele queria granjear toda a colônia italiana. Então ali tinha vinhos importados, vinho italiano, queijo italiano, vinha aqueles queijos parmesão pintado com tinta preta, né? Conservado em saco de estopa. Era tudo eu cheguei a ver esses queijos. E ali ele atendia toda a clientela. Então ele granjeou a simpatia da colônia italiana. Porque eram muitos os italianos. Exatamente. Todos os colonos, praticamente, na Itália eles falavam os contadinos, né? Que é uma expressão que usa de colono, né? Praticamente eram todos italianos. E o macarrão nessa jogada aí? Vendia também? Também, meu avô vendia o macarrão. Mas não tinha costume, Hamilton, das famílias, as próprias famílias também, confeccionarem o macarrão em casa, as mamas lá, as nonas, vão fazer macarrão? Também, sempre. Era uma concorrência meia braba? Não, em escala industrial não, mas lógico, em escala familiar assim, lógico, sempre. E até hoje tem aquelas pessoas que querem abrir a massa com aquele rolo de madeira, né? Eles abrem a massa e fazem o talharim, principalmente. Fazem o corte, que aliás é uma farinha bem mais rica, faz com ovo natural, eles põem lá assim, exageradamente, põem 5, 6, 7 ovos. Você sabe fazer macarrão, de amassar assim? Não, isso eu não sei. Isso eu não aprendi. Ninguém me ensinou. Mas não fala isso, que o pessoal vai achar que você está brincando, mano. Não, isso não. Mas tem aqueles que adoram fazer o macarrão, né? Tem gente, os italianos, muita gente gosta de fazer o macarrão. Tem esse costume ainda, né? Exatamente. As pessoas. Agora, a questão do seu avô. A segunda esposa dele, a Amália, né? Dona Amália. Logo depois do falecimento da primeira, ele já se casou aí? Se casou logo em seguida. Ele teve 10 filhos com ela. Hoje todos mortos, né? Mas tem todos os meus primos aí, né? Tem vários primos vivos aí. Aqui, por exemplo, tem o Wagner da Rosa, né? Os da Rosa são todos oriundos do segundo casamento. Porque existem, principalmente naquela época, né? Por exemplo, um exemplo, Moraes. Tem o Moraes com E e o Moraes com I. Então, são famílias que, se for ver, vieram juntos na época, né? Mas uma saiu para lá, outra saiu para cá, um ficou com I, outro ficou com E. E hoje dizem que não são nem parentes, vamos dizer assim. Mas os Daró são todos oriundos do seu avô aí. Mas veja bem, foi bom você até citar esse caso. Que na Itália, no norte da Itália, por exemplo, se você pegar pela internet, você vê o que tem de da Rosa na Itália, é como Silva no Brasil. Né? É impressionante da Rosa. Mas são várias. Só a família do meu avô, que eu conheci, conheci 2 irmãos deles vivos na época. Mas só a família do meu avô, que seria meu tataravô Nicolau da Rosa, que era o pai do meu avô Borto, né? Ele tinha 10 filhos homens na Itália. Você vê o crescimento, então só o crescimento dessa família e os demais. Então todos esses Darós que você está dizendo aí, é tudo família lá na Itália. É origem, exatamente, é tudo origem italiana. E o meu avô, quando ele veio para o Brasil aqui, que ele desembarcou em 28 de fevereiro de 1892, um irmão dele, quando ele saiu da Itália, ele trouxe o irmão junto. Praticamente ele saiu fugido de casa. Porque é um detalhezinho que esqueci de falar. Ele trabalhou como camareiro nessa família Montenegro, em Câneva. Aliás, em Sarmide. E ele gostava da filha do conde, a condessa. Eles se gostavam. A condessa gostava dele. E ele era simplesmente o camareiro. Mas havia uma distância muito grande. Né? A distância social. Ela, filha de uma condessa, e ele um plebeu, no caso. Então não havia possibilidade de um matrimônio entre eles. E ele via a distância muito grande e desesperado, ele soube que na América, que o Brasil chamava América, que na América havia trabalho, todo mundo podia trabalhar, se enriquecer, ganhar dinheiro. Então ele veio para cá, veio com 10 liras italianas no bolso, praticamente nada. Veio para o Brasil e tal. Trabalhou, se desenvolveu, mas a intenção dele seria voltar para a Itália. Mas não aconteceu, né? Porque ele formou a família dele aqui. Mas na Itália, da Rosa, se lá pela internet, os pontos lá, é impressionante. É mais no norte da Itália ou o país todo? De preferência no norte da Itália. No norte. É mais Vêneto, mais posição de Vêneto, Pordenone. Nesse setor aí tem muito da Rosa.
Você falou desse castelo aí do seu... Ele foi camareiro desse castelo Monte Sinigo, da família Monte Sinigo. É um castelo, essa foto eu tirei ela em 1953, é um castelo semidestruído que houve um terremoto na ocasião e como já estava abandonado pela própria família, que o Estado já havia tomado conta. Hoje é de um alemão que comprou, eu estive lá agora no ano 2000, um alemão comprou esse castelo e está reconstruindo. Está reconstruindo o castelo. Refazendo. Ali, ó. Exatamente. Você vê que tem uma cisterna ali na frente. É uma aqui, cisterna histórica, ferragem espetacular, né? É uma... No cantinho. E meu avô citava até onde tinha as fotos dos patrões dele, né? Que era o Conde Monte Sinigo. Era um palácio mesmo. Era um palácio enorme. E era aí que ele trabalhava. Esse palácio ele fica no alto, como se fosse assim o Joaquim Lema, o Morro do Zé Leme, sabe? Ah, sei. Bem... Até maior que o Morro do Zé Leme, um lugar bem alto. Ele fica no alto assim. Então tem uma... Exatamente. E o alemão está recuperando, então? Esse alemão comprou, nós estivemos lá no ano 2000, ele está recuperando. Não sei o que ele pretende fazer lá. E assim me disseram os parentes lá, né? Que ele está reconstruindo o castelo, talvez ele vá construir ou melhorar, não sei, uma coisa assim. Agora, com relação a você chegou a trabalhar com seu avô, alguma coisa assim ou não? Como é que era? Não, praticamente trabalhar com ele não, mas o meu avô sempre se dedicou assim, uma atenção... Eu tinha muita afinidade com ele, né, com o meu avô Borto, por morar perto de mim, em frente à casa dele, por eu ter viajado com ele para a Itália também, a gente se dava muito bem. Ele confidenciava muita coisa, mesmo nos negócios particulares. Após ele ter saído do comando da atividade dele, ele sempre me procurava para que eu desse uma orientaçãozinha dele, as poupançazinhas dele, como é que tem que fazer. Então há muito detalhe particular que não vou citar. Naquele tempo, você fala em poupança, mas naquele tempo não tinha como hoje rendimentos assim... Tinha? É muito baixo, é muito baixo. O juro praticamente era 1% ao mês, 12% ao ano. Nessa época, o juro que versava... Já era alguma coisa, né? Já, sempre dava. Bom, hoje em dia não dá nem 1% na tal da poupança, né? Naquele tempo dava mais. Dava mais. Chegava a dar 7, 8, até 10, 12% ao ano, né? E ele tinha as economias dele, a poupança dele, então ele sempre pedia uma orientação. Guardava no colchão ou tinha agência bancária? Eu acho que era a Caixa Econômica, né? Caixa Econômica, né? Estadual, né? Estadual, sim. Primeira Caixa. Muito bem. Milton, nós vamos fazer um pequeno intervalo aí, nós vamos voltar já para continuar o papo, tá bom? Pois não. O Nossa História faz um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos, hoje recebendo o Hamilton da Roz. Até já. Muito bem, estamos retornando para o segundo bloco do programa Nossa História de hoje. Estamos conversando com o Hamilton da Roz. Nós tivemos aí nesse primeiro bloco, ele fez um apanhado geral aí dos seus familiares, principalmente do avô, o da Roz Bútulo, pelo menos de nome as pessoas conhecem. E da sua chegada, dos seus investimentos, dos seus negócios aqui na nossa cidade. Isso em 1892 que você falou? Ele desembarcou em 1892, 28 de fevereiro de 1892. Há 2 séculos atrás, quase. Não, 2 séculos nem. Um século e meio? Um século e pouco. Um século e pouco. Você estava falando da cervejaria, daquele, onde hoje é o Banco Real, daquela esquina ali. Então eu gostaria de mostrar essa foto aqui, Hamilton, porque é uma foto histórica realmente. Correto, essa aqui, né? Exatamente. Você se recorda que ano ela foi tirada ou não? Essa foto deve ter sido tirada em 1961, 62, por aí. Década de 60, tá ali, ó. Ela é uma foto... Ela foi recuperada, como é que é? Havia 2 fotos. E pela VMC agora nós conseguiu juntar. Formar toda a esquina, né? Bom, essa é a esquina do Banco Real hoje. Aqui a Armando Salles Oliveira, aqui a Querubino Sueno, onde nós estamos, né? Correto. Aqui começa aí a bicicletaria hoje. Onde é a bicicletaria do Cavaquioli? Cavaquioli, é isso, né? Exatamente. Era a bicicletaria já? Não era. Ali já era o prédio da própria fábrica. Da fábrica de macarrão, que vinha tudo aqui, vinha o caminhãozinho aqui na frente. Esse era um caminhão nosso. Virava para cá. E ia até a casa do meu pai, ao lado da casa do Valdemar Coelho ali, terminava ali, né? Quer dizer, era um
meio quarteirão quase. Um quarto de quarteirão. Um quarto de quarteirão, pelo menos. Praticamente um quarto. Esse caminhão era o quê? Era um Ford de entrega, um baú de entrega de macarrão nosso, né? Sei. E fazia entregas fora da cidade ou fora da cidade? Fora da cidade. Sempre a nossa indústria foi, naquela ocasião, era bem regional, né? Bem regional. Hoje, graças a Deus, a gente tem um mercado mais amplo, né? O que fizeram? Bom, isso aí foi tudo pro chão, né? Pelo que foi. Hoje é uma bicicletaria. Exatamente. Ali continua a bicicletaria, tem aquela igreja ao lado, né? Sei, uma igreja evangélica. E tem o prédio do Banco Real, não é isso? E a casa, mais embaixo, vizinho à casa do Valdemar Coelho, tem uma casa onde morou minha mãe. Sei. Né? Já era uma casa nova também, que a antiga tinha sido demolida. Como é que era Leme nessa época aí? Ora, bom, Leme já era mais ou menos como é hoje, né? O centro, né? O centro, né? Mas o cotidiano, o dia a dia, as pessoas, as famílias, os amigos... Leme praticamente era uma cidade mais, vamos dizer, mais conhecida entre si, né? O pessoal se conhecia mais. Hoje Leme é uma cidade já meio cosmopolita, né? Quer dizer, tem gente de todo lado. Exatamente. Você estava me dizendo, Hamilton, com relação à questão política, você nunca chegou, mas não se entusiasmou para ir nessa área política aí? Não, realmente eu fui candidato a vice-prefeito com o senhor Vitório Bonfante, mas naquela ocasião o prefeito não era vinculado ao prefeito, então eu perdi a eleição naquela ocasião. E eu acho que no fundo, graças a Deus, eu acho que foi até bom para mim, né? E nem os seus familiares antigos aí, o seu avô, ou pessoas relacionadas aí, até porque pelo posicionamento social que eles tinham, investimentos, e, enfim, davam emprego, nunca tiveram uma tendência para ser dirigentes da cidade, por exemplo? Justamente era contrariando a orientação do meu avô Bortolo, ele nunca quis. Nunca quis, exatamente, nunca quis que alguém entrasse na política. Inclusive eu, quando fui condenado pelo meu próprio pai, né? Que ele não havia, porque eles diziam, nós temos uma atividade... O pai como chamava mesmo? Luiz da Roça. Luiz da Roça. Então, meu pai falou, nós temos uma atividade comercial, não convém entrar na política, porque a gente vende Leme, sabe, sempre vai haver uma desavença. E eu relutei muito para pensando nesse caso aí. Até que, enfim, uma noite, o Vitório Bonfante, daquela ocasião, foi à casa do meu pai e foi pedir para ele me deixar. Eu não queria. E com muita insistência, o pai cedeu e falou, olha, mas tem uma coisa, ele não pode entrar na política. Não, o senhor Vitório falou, não, se ele entrar na política, ele só vai assumir o meu cargo se eu falecer. Mas, graças a Deus, não precisou chegar nesse ponto. Foi aquela eleição que perdeu para o Piti Arraes, por poucos votos? Não, foi o contrário. Quem ganhou foi o Vitório Bonfante e o Piti perdeu por 18 votos aquela eleição. Quem assumiu foi o Ricardo Andegraff, que era o vice do Piti Arraes, e ele assumiu junto com o Vitório Bonfante. Sei. Porque existiam as votações eram separadas. Não era vinculado. O vice não era vinculado ao... Mas nessa aí que você perdeu, foi para quem? Você se lembra? Ricardo Andegraff. Foi para o Ricardo. Você perdeu para o Ricardo? E o Vitório ganhou do Piti Arraes naquela ocasião, né? Então o Vitório ganhou. Quem não ganhou foi você. Eu, exatamente. E aí você ficou cabreiro, Não, pelo contrário. Olha, depois eu me compenetrei da burrice que ia fazendo, né? Que, graças a Deus, não peguei essa tendência política. Não foi seu pai que tramou essa derrota aí, não? Pode ser que tenha sido. Não, acho que isso foi obra divina, viu? Acho que Deus estava, desde aquela época, Deus já estava me protegendo. Que eu devo o meu sucesso, posso reputar, graças a Deus, fui sempre bem sucedido nas minhas atividades. Eu acho que isso tudo foi uma graça de Deus que eu recebi muito grande. Pela própria formação da nossa família. Da família, né? Da própria família, principalmente na família da minha mãe. Família Tufanin, e é uma família muito religiosa. O meu tataravô pro lado do Tufanin era o Demétrios Tufanin, e minha mãe contava que quando eles moravam na fazenda São Rafael, ele com a lamparina, querosene, né, pegava a Bíblia em italiano e lia a Bíblia em italiano para os filhos e para os netos também. Então, quer dizer, a nossa formação religiosa, católica, apostólica, romana... Vem daí já, lá atrás. Então, eu acho que eu sempre fui bem aquinhoado por Deus, e eu acho que todo sucesso da minha vida foi isso aí. Sinceramente, sempre fui muito feliz nessa parte. Você frequenta a igreja? Você é praticante? Eu fui ministro da Eucaristia, né? No tempo que tinha minha esposa viva.
fui ministro, ela também foi muito catequista, 20 e tantos anos catequista. Nós tivemos sempre uma vida religiosa muito intensa, sempre participamos do movimento Cursilho de Cristandade, movimento Encontro de Casais também, né? E após o falecimento dela, eu praticamente já não tenho essa vida assim... Você deixou um pouco de lado. Exatamente. Agora, no tempo atrás aí, no tempo do seu pai, de seu avô, era aquela história de missa todo domingo e não tinha conversa? Sim, do lado do meu pai, da minha mãe, sim, né? Agora, já do lado da Rosborto, pela própria atividade dele, ser um homem de negócio, ele nunca levou uma vida assim, de praticante da igreja, né? Sim. Apesar que ele sempre foi católico, apostólico, e a minha avó Amália também era também praticante da igreja católica. Mas ele, pela formação dele de homem de negócio, não se dedicava muito à igreja, mas sempre foi um homem católico, crente em Deus. Ajudava a igreja, dava o dízimo? Sim, perfeitamente. Isso nós nunca deixamos de fazer, né? Olha, você trouxe umas fotos aqui da sua viagem para a Itália, né? Certo. Essa aqui é de 53, na primeira viagem também? Essa foto eu tirei em 1953. Essa foto foi o seguinte, naquela ocasião, da nossa primeira ida, meu avô falou assim, eu morei naquela casa. Só que nós estávamos a pé e para ir até lá tinha lá 1,5 km mais ou menos para andar a pé. E meu avô não quis ir. Mas ele falou, eu nasci nessa casa. Você vê que tem um pinheiro. Tem um pinheiro, ó. Tem um pinheiro, né? Eu falei, eu nasci nessa casa. Meu pai e todos os irmãos, nós moramos nessa casa. Isso aí que parece um chaminé, assim, olhando assim. É um pinheiro. É um pinheiro. Isso em 1953. 53. A casa parece um hotel, uma fábrica, uma coisa maluca. Eles eram em 10 filhos, né? Então era uma família grande. E, na verdade, eles eram todos contadinos, ou seja, colonos. Porque o proprietário dessas terras todas aí era a família Montesenigo. Que era eles eram empregados ali? Eram colonos, empregados ali. Eles trabalhavam na roça. Aqui são os morros aqui. Aí essa montanha, essa montanha também é histórica. Ali chama-se Frata, esse local chama-se Frata em Sarmidi. Sei. E na guerra de 1914 e na guerra de 45 também, na Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, principalmente na Segunda Grande Guerra. Aliás, esse fato foi na Segunda Grande Guerra que eu vou relatar. Os comunistas, porque na Itália foi dividida. Tinha os fascistas, que eram Mussolini, e tinha os partigiani, que eram os comunistas, e eles eram contra os fascistas e contra os alemães também. Então a Itália ficou dividida, politicamente ficou dividida. E os partigiani, eles eram caçados pelos fascistas, porque ele era contra o Mussolini. E também eram caçados pelos alemães. Então eles moravam lá em cima, nas montanhas, ficavam nas montanhas. Isso relatado pelos parentes da nossa Itália. Eles moravam naquelas montanhas e era difícil pegar eles lá. Eles viviam em cavernas lá que se formavam e foi uma luta fratricida mesmo. É por isso que chama, o que vem a palavra fratricida, por causa de frata. Deve ser, né? Não, fratricida vem da palavra de fratelli. Fratelli. Não é uma briga entre irmãos, né? Briga entre irmãos. Mas não tem nada a ver com frata, né? Não, frata não. Aqui é lá também, é nessa Isso viagem, atrás do castelo. Essa era uma prima que eu a conheci na ocasião, em 53. Ela e a irmã dela, a Mirella, a Lucia, a maior, e a Mirella, a menor. Elas são 5 irmãs vivas lá em Itália. Aqui, essa foto é perto daquele casarão lá? Uma parte atrás do Castelo Montesenigo, que eu teria naquela ocasião. Eu tenho várias fotos, eu tenho um álbum muito grande de fotografias daquela época e de agora, recentemente, também. Agora, o que eu quero fazer é realçar realmente a outra viagem. É uma coisa inédita, né? 2000 você foi? No ano 2000. No ano 2000 agora. No ano 2000. Certo. A primeira foto... Foi em 1953. Que é aquela que nós mostramos o castelo, a casa lá no meio do mato, e aquele pinheiro em 1953, certo. Passados 50 anos praticamente, 50 anos. O Hamilton voltou para a Itália e a surpresa foi essa, ó. Vamos ver se a gente consegue localizar, mas dá para ver, sim. Dá para ver lá. Vocês estão vendo aqui? A mesma casa. A casa está aqui. Tudo bem, a casa se conservava, mas o pinheiro está aqui também, ó. Exatamente. É uma coisa inédita. O pinheiro está aí, ó.
as montanhas estão aí e tal, né? Exatamente. Mas o Pinheiro está ali. Exatamente. Depois de quase 50 anos. Então, a preservação do local, as pessoas realmente têm essa preocupação. É uma outra cultura, realmente. Exatamente. Porque se fosse aqui, não tinha nem casa, nem pinheiro, não tinha mais nada. Exatamente. Não tinha mais nada. E toda aquela plantação em volta ali são vinhateiros, são pés de vinho, né? Pés de vinho. Ali, ó. Ali tem as pessoas que estão ali, tem a Rita, minha filha, tem o Alfeu. A Rita, minha filha, o Alfeu, um primo. A Lutia, que é aquela... Que é aquela jovem que nós mostramos. O Marcos. O Marco Filho. Eu. Você. E o esposo da Mirella. Tá ali, ó. Mas é uma coisa, realmente uma coisa inédita, histórico, né? Realmente mesmo. Você juntar o que você fez em 53 e para 2000. Você pensou em alguma fase da sua vida ir para a Itália? Vou morar lá. Chega de Brasil. Olha, sinceramente, principalmente agora que eu voltei lá em Sassili, por exemplo, que é o ponto nosso central, é uma cidade tão linda, uma cidade que tem mais ou menos uns 35 mil habitantes, mas é uma cidade maravilhosa. O rio que corta a cidade é formado, a nascente nasce na cordilheira que separa a Itália da Suíça. Nos Alpes, né? Nos Alpes, exato. Aquela água cristalina. Chama-se Gorgaso, onde a nascente. Aliás, eu fui via nascente, nessa ida agora eu fui via nascente do rio. E esse rio que corre é um rio de mais ou menos uns 10 metros de largura. Ele atravessa a cidade de Sassili e desemboca em Venezia. O curso dele deve dar uns 110 quilômetros, mais ou menos. Sim. Mas o rio que corta a cidade é água mineral. É coisa fantástica. Você vê os peixes, inclusive meu Marco filmou, eu tenho a filmadora, os peixes andando no meio da cidade, é coisa impressionante. As pessoas pescam ali e tal? Não, é proibida a pesca. Proibida a pesca. Não pode pescar, não. E a cidade, você falou, 35 mil habitantes? 35 mil, chama-se Sassili, é uma cidadezinha maravilhosa. Aliás, Se eu pudesse um dia me desligar, me desvincular daqui que eu tenho aqui, eu acho que eu gostaria de morar lá, viu? Seria maravilhoso. Mas essa vontade é de agora ou antigamente você já tinha também essa pretensão? Depois que eu perdi a esposa, e principalmente após a minha ida no ano 2000, eu pensei seriamente nisso aí. Porque na realidade você não precisa se desvincular de nada aqui, né? Certo. Você tem aí o seu pessoal que cuidaria disso. Vamos ver. Quem sabe a gente chega lá. Você acha que seu avô ia gostar? Ia adorar. Ele ia adorar, né? Fala, pô, meu neto voltou. Eu vou contar uma coisinha interessante. Após o falecimento da minha esposa, então eu fui ao cemitério e vi o túmulo do meu avô da Rosborto. Isso foi depois do ano de 1999. Minha esposa faleceu em março de 99. Eu tinha feito a foto no túmulo dela. E um domingo logo assim, foi no final do ano de 99. Puxa vida, eu fui lá no túmulo do meu avô, falei, puxa, meu avô, e não tem nenhuma foto dele aqui, da minha nona. E eu tinha uma foto dos dois, tinha foto dos dois. Eu peguei, mandei fazer a foto e pus lá no túmulo dele. Você sabe que após eu ter colocado a foto dele no túmulo, eu voltei no cemitério, em finados, já tinha colocado, e voltei no finados em 99. E no fazer a minha oração para o meu avô, me deu um negócio na cabeça. Parecia que ele que estava falando, você tem que voltar para a Itália. Você não voltou mais para a Itália? Você pode ir para a Itália? Um negócio que me deu uma vontade tremenda de voltar para a Itália, que ninguém me tirou mais da cabeça. Tive que voltar na Itália. 3 meses depois eu fui para a Itália. Que foi essa aqui do ano 2000. Essa viagem, exatamente. Mas foi uma coisa impressionante. Eu não sei, eu não posso... Será que é porque você em 53 fala, pô, esse cara não vai ver mais os meus parentes lá, não sei o quê? Então é um mistério, é como diz Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que se supõe a nossa vã filosofia. Né? Eu acho que... deve ter sido aí um puxão de orelha, hein? Exatamente. Você deve estar devendo essa pro avô, hein? Certo. Porque afinal de contas... E eu acho que foi isso em sinal de agradecimento, porque eu lembrei de botar as fotos dele na turma. Acho que alguma coisa aconteceu. Primeiro ele te deu o alô para ir mandar fazer as fotos. Exatamente. Na hora que ele for levar lá, eu vou puxar a orelha dele. Porque quando ele te levou em 53, você era o único neto, não? Não. Nós éramos vários primos, né?
tudo da mesma idade? Não, os mais velhos, eu tinha mais 2 ou 3 primos na mesma faixa de idade minha. E por que ele levou você? Olha, eu acho que ele me confidenciou porque eu já estudava em São Paulo nessa época, né? E ele, acho que me considerava como assim, uma pessoa mais esclarecida, no caso, por morar em São Paulo, cidade grande, né? Talvez tivesse mais habilidade para essa volta à Itália, porque ele já havia retornado em 1921 para a Itália. Depois que ele veio, quando ele veio a primeira vez, ele voltou, aliás, ele voltou na primeira vez em 1921, no retorno dele. E ele queria voltar outra vez, né? Tanto é que quando ele voltou em 21, ele ficou 2 anos na Itália, o meu avô. E os filhos aqui, a minha avó, todo mundo achava que ele tinha de ficar lá para saber de qualquer coisinha dele do passado lá. E abandonou todo mundo. E ele ficou 2 anos. Achava que ele não voltava mais por ele. Depois voltou, né? Voltou e ficou aí. E em 53 ele quis voltar novamente. Foi quando ele me procurou e ele falou, olha, só que eu tenho bastante neto, seu pai tem que te ajudar a pagar passagem, tudo isso aí, eu despeso por sua conta. Você só vai comigo. Então eu falei com meu pai tinha as economias dele lá, me pagou a passagem e eu fui com ele. Eu, na hora, eu larguei tudo que eu fazia em São Paulo. Foi um presentão, hein? Ah, foi um presentão. Vamos fazer mais um intervalinho aí, depois nós vamos para o bloco final do Nossa História de hoje. Estamos conversando com o Hamilton da Roz. Daqui a pouco nós voltamos para o final do programa de hoje. Até já. Procurei no jornal italiano, né? Corriere da Corriere. Muito bem, estamos retornando com o programa Nossa História desta semana, hoje conversando com o Hamilton da Roz. E ele estava contando aqui no intervalo umas histórias que vocês não fazem ideia. Nós vamos resumir agora no bloco final para você saber exatamente o que ele nos contou. Bom, você falou que quando você foi para a Itália com o seu avô em 53, você estava estudando em São Paulo. Estava em São Paulo. O que você fez? Você cursou o quê? Eu fiz Ciências Econômicas na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, que ficava na rua Doutor Vila Nova, no 221, bem em frente ao Colégio Rio Branco. Você já estava em São Paulo há 2, 3 anos já? Eu fui para São Paulo em 1949. Eu havia me formado em Limeira, no Colégio Limeira, em 48. Entrei na faculdade em 49. Aliás, eu entrei na faculdade em 50, mas desde 49 eu estava em São Paulo. E eu estava cursando o 2º ano de Ciências Econômicas, mas eu fiquei com 3 dependências do 2º para o 3º ano, em 53. Aí veio o convite para você. Aí veio o convite. Eu ia ter que fazer o 3º ano só com 3 cadeiras, 3 matérias. Valor, formação e preço, estatística econômica e estatística financeira. As 3 matérias tinham ficado no 3º ano. Aliás, no 2º ano. E eu tinha que fazer aquele ano 3 matérias. Puxa, eu vou perder o ano com 3 matérias e eu vou para a Itália. Meu avô falava de ficar uns 5, 6 meses na Itália. Eu falei, eu vou perder o ano outra vez. Vou levar a bomba outra vez. Então, acontece, como eu jogava futebol na seleção universitária, na FUP, e o Roger Ferreira, que era o centro médio da FUP, eu tinha feito amizade com ele cursava a faculdade de Direito e fazia Ciências Econômicas na Álvares Penteado. Roger Ferreira seria Campinas? Roger Ferreira, que foi candidato, ele foi deputado várias legislaturas em São Paulo. E naquela ocasião eu era estudante, nós éramos na mesma faixa de idade, né? Sim. Então ele me convidou, falou, Milton, eu comentando com ele, falei, não, passa uma procuração para mim, eu transfiro você da USP para a USP Penteado, você vai viajar e quando você voltar, você entra no nosso time mesmo. Que ia jogar para o time dele lá. Sim. Foi feito isso aí, deixei a procuração na mão dele, viajei para a Itália, quando voltei eu fui fazer outro. Aí eu fiz o 3º ano na USP Penteado, incluindo as 3 matérias que estavam em dependência da USP, certo? Então eu não perdi o ano. Começou na USP e terminou na USP. E quando desembarquei no dia 6 de junho, no dia seguinte eu vim para casa, no dia seguinte tinha uma prova, a primeira prova do primeiro semestre. Nossa, você estava bem preparado, né? Pô, graças a Deus eu saí bem em todas, né? E foi assim. Nossa, aí você ficou 6 meses lá? Ficamos, levou um mês entre ida e volta de navio, viagem de navio, né? 15 dias para ir, foram 14 para voltar. Mas lá na Itália ficamos 2 meses e meio. 2 meses e meio. E voltamos no dia 6 de junho, nós saímos daqui no dia 28 de fevereiro de 53, com o navio Conte Biancamano, e voltamos com o navio Giulio Cesare, que era da companhia italiana, na Itália Società di Navigazione.
E eram 12 embarcações maravilhosas, né? Porque não era barato também, né? Bom, realmente não era, salgado, proporcionalmente era salgado. Realmente ficou mais, você vê, 15 dias no navio, comendo bom, melhor, né? Uma viagem maravilhosa, né? A viagem de navio era maravilhosa. Bom, aí você chega na Itália e bateu lá Nós fizemos nosso ponto o nosso ponto central de contato em Milão. E lá tinha 2 primos, Domênico, que é o pai do Maurício, e o Dino, que eram os 2 primos que eu tive contato de início com eles, né? Aliás, eles são falecidos hoje, os 2. E o filho dele é o Maurício, o filho do Domênico Maurício. E o filho do Gino é o Enzo, que também é engenheiro eletrônico, também tem uma outra empresa lá. E nessa ocasião, Milano, era como o futebol de Milano, era como o futebol da Várzea de São Paulo. E eu jogava futebol em São Paulo, na FUP, joguei na faculdade, e também jogava na Várzea de São Paulo. Então, eu me adaptei certinho lá com o esquema dele. Você estava em casa, né? Fui jogar futebol com ele lá na Várzea, em Milano. O lugar dele lá chama-se Pioltello Limito, que era uma cidade, era um bairro, como se fosse a Lapa em São Paulo, né? E tinha os campinhos de várzea. Então começamos a jogar no sábado lá, foi quase uns 3 sábados seguidos que eu andei jogando futebol com eles. Você jogava do quê, amigo? Eu jogava de meia direita, meia esquerda, centroavante. Mas jogava para valer mesmo? Era bom de bola? Eu acho que mais ou menos, eu acho que dava para quebrar o galho. E eu joguei também um pouquinho no Palmeiras, em São Paulo, sabia dessa? Que ano? Foi em 52. Joguei 4 meses no Extra do Palmeiras. Eu joguei no Campo Velho do Palestra Itália. Que hoje, sabe que o gramado é elevado, né? Antigamente era no chão. Joguei no campo 4 meses lá. Isso já é uma história, se a gente for falar, nós vamos ficar o dia todo aqui. Eu joguei futebol, o Junqueira era o treinador o Junqueira, ele era genro do Minervino, Casa Bancária Minervino e Filhos. Porque depois do segundo ano, eu comecei a trabalhar em São Paulo. Meu pai já não podia me manter na escola. Então eu fui trabalhar num banco. E no banco conheci jogando futebol, esse Junqueira, que foi back do Palestra Itália, né? Ele me viu jogando bola e falou: garoto, você não quer treinar lá no Extra do Palmeiras? Treinei uns 3, 4 meses no Extra do Palmeiras, que o Extra é o seguinte, seria quase que o amador do Palmeiras, era o Extra, tinha o aspirante e o profissional. Era uma escala. Escala. E eu joguei lá uns 4 meses. Também joguei no Campo Velho do Parque Antártico. Bom, mas na Itália eu fiz amizade com os primos lá e jogamos futebol na Várzea lá. E me dei bem com o pessoal italianado lá, me dei bem com eles, né? E aí começou a me despertar. Você me fez aquela pergunta, qual a pergunta que você fez no bastidor? Que se você queria jogar futebol lá, ficar por lá e não voltar mais para Leme. Pensei nisso aí, seriamente. Pensei seriamente nisso. Então, me dei tão bem com o pessoal lá, rapaz, que eu comecei a procurar. E quando eu cheguei em Turim, nós fomos para Turim depois visitar, eu sempre com a minha cabeça funcionando assim. Gostei demais. Falei, puxa vida, eu podia ficar aqui na Itália. Cheguei até a pensar, mas será que tem transferência? Eu queria transferir a escola, mas lá não podia. Não havia essa possibilidade. Teria que cursar tudo de novo. Começar lá. Outra vez. Mas isso não me fez barreira. Eu falei, eu vou enfrentar essa aí. Eu vi no Corriere, o jornal La Corriere. Corriere della Sera? Corriere della Sera, Corriere dello Sport. E tem um outro jornal. Il Tempo. Talvez tenha sido Il Tempo. Eu vi lá anúncio classificado, impiego, cosa che aveva di impiego, de colocação. Sim. Então eu vi lá, havia um emprego para correspondente português e italiano. Cheguei na firma, cheguei com essa camarada, quase que eu me empreguei lá. E fazia o quê? Correspondente, tradutor de português, de português para italiano. Né? Era uma empresa como se diz, de importadora. Importadora. Então precisava mesmo. Precisava. Mas o italiano você dominava bem? Para poder... Não, naquela ocasião... Bom, eu sempre, desde criança... Falava em casa, né? Frequentava a casa, principalmente dos meus avós maternos, dos Tufanin. Minha avó Genebra, meu avô João Tufanin. Lá eles conversavam dialeto padovano. Ah, sim. Então eu captava tudo que eles falavam. Não? E eu entendia bem tudo que eles falavam. Então, para mim...
tornou-se mais fácil nessa minha ida para a Itália. Eu percebi e já começava a dominar bem, pelo menos no palavreado, e eu fui me dedicando e me entusiasmei com a ideia de ficar lá. E chegou a trabalhar? Não cheguei. Não? Pensei, não podia assumir compromisso sem ter autorização, né? A gente tinha que ter autorização. Meu avô, não. Meu avô ficou, no fim, ele já estava concordando. Mas como era difícil a comunicação com meus pais, você tem que eu pedir tinha que mandar uma carta. Cheguei a mandar uma carta para ele que eu estava com a intenção de ficar na Itália. E eu ficava desesperado aí. Mas minha preocupação era o dinheiro de cara, né? Porque eu tinha que pagar adiantado, albergue, hotel, tudo isso aí, né? Porque aí vocês ficaram hospedados lá na casa dos parentes nessa época? Ficamos na hotel, mas em hotel também. Em hotel também. Agora, se você fosse assumir um compromisso profissional lá, você ia ter que se virar. Exatamente. Por conta. Mas todo mundo estava facilitando para eu ficar. Inclusive o Domênico e o Gino, eles queriam que eu ficasse lá. Eu acho que tinha namorada nessa jogada aí, não tinha? Também tive. Apesar que eu namorava a Lela aqui, minha esposa, a falecida esposa, mas eu pensei, e também o que me prendeu, acho que foi a Lela aqui, que me segurou um pouquinho, né? Puxa, me larguei lá, como é que eu vou fazer? Namoro lá, foi a prima lá, uma coisinha leve. Coisa assim, de verão. De verão, exato. Férias. Mas eu me prendia mais com a Lela, né? Ela que pesou bem na balança para eu tirar isso da cabeça, né? Aí você pensou, bom, então não vou mais trabalhar de tradutor, eu vou jogar futebol. Pensei em jogar futebol também, né? Gostava muito de futebol, né? Mas jogando lá com os parentes na várzea lá, né? Mas foi muito divertido. Na ocasião foi muito divertido. Aí quando veio embora, veio com o coração apertado ou veio tranquilo? Falou, graças a Deus, vou embora, chega de... Não, eu vim esperançoso, porque meu amor era aqui mesmo, né? Meu amor era aqui mesmo. Aí você voltou para a FAP, terminou o curso? Terminei o curso e logo foi jogar lá com o Junqueira? Bom, isso foi antes de ter ido para a Itália, né? Joguei lá na seleção da bancária, fiz alguns jogos. O Junqueira, que foi back do Palmeiras, ele era treinador de seleção bancária em São Paulo. E ele era genro do Casa Minervini e Filhos, uma casa bancária que tinha na Rua Boa Vista. E esse Minervini era da diretoria do Palmeiras. E o Junqueira me levou. Andei treinando uns 4 meses. Aqui em Leme você não chegou a jogar? Joguei com 16. Lemense? Joguei aqui. Antes de ter ido para São Paulo, joguei no Lemense. Tem muita passagem histórica do Lemense. Quem eram os seus companheiros aí na época do Lemense? Tem o Nego do Cantilho, que é vivo. O Fernando Arraes, o Tilinho Arraes. Tempo do Lemense. O Luiz Carlos Carvalho. O William Zerbeto. Mas não era profissional, né? Não, era amador, né? Era campeonato amador, né? Campeonato amador. Não ganhava nada também? Não ganhava nada. Pelo contrário, tinha que pagar ainda. Porque depois, aí quando você terminou o seu curso lá, você veio embora, aí você veio para Leme de uma vez. Olha, aí o que me trouxe de volta, o que me trouxe assim para Leme foi o seguinte: meu pai havia ficado doente em 55, aliás, em começo de 55. E ele ficou doente, ficou acamado, 3 meses com flebite na perna. E meu pai pediu que eu viesse para cá se eu puder. Eu já havia me formado, em 54 eu havia me formado. Voltar para tocar o negócio aí? Para ajudar o meu pai, na sociedade dele com o meu tio, falecido meu tio Amélio, né? E eu fiquei. E na ocasião o Amélio quis sair da sociedade. E praticamente ele forçou a saída dele com o meu pai. Eu acabei, e meu pai falou, bom, eu falei, eu não queria entrar no negócio, porque eu tinha outros pensamentos. Minha intenção era voltar para São Paulo, trabalhar em São Paulo, tinha ofertas, né? Com os ex-colegas da escola, o José Flávio Pécora, por exemplo, o Delfim era de outra turma anterior à nossa. Aí você tem abrindo um parênteses, você tem um certo relacionamento com o ex-deputado, ex-ministro Delfim Neto, mas ele era uma turma para frente. Ele era um ano adiantado. Na nossa turma. Mas a turma da USP, porque quando eu saí da USP, eu me desliguei deles, né? Ah, sim. Eu fui para a USP, mas mantinha o relacionamento com eles todos. Porque o Delfim era USP. Também, eles foram lá. E eu me formei, terminei o curso na Álvares Penteada. Vocês são amigos, conhecidos? Somos amigos, nossa. Perfeitamente. Bom, aí tem que vir embora mesmo, o pai ficou doente. Eu vim para cá, eu ouvi essa vontade do meu tio sair da sociedade. Meu pai, eu falei, meu tio, não, mas eu não posso, meu pai está cansado, doente, eu não vou entrar nessa aí, não. Mas
tudo levou. Agora eu pergunto, por que tomei essa decisão? Eu acho que foi uma obra divina, viu? Acho que foi uma coisa de Deus que me obrigou, fiquei. E também, devo confessar que o meu namoro com a Lela, né, com a minha falecida esposa, me prendeu muito nisso aí. Eu justamente eu vim para cá, para o meu pai, mas também pensando na minha futura esposa. Que eu já pensando em casamento. Né? Pensando em casamento. E foi o que me prendeu realmente aqui. Quando houve essa conciliação da empresa do meu pai, da firma do meu tio e do meu pai, e eu estando aqui, eu também cedi, mais levado pelo namoro, pelo noivado que eu tinha com a Lela, minha esposa. Foi o que me prendeu realmente, que pesou na decisão. Aí comecei a trabalhar com meu pai, mas foi um desafio muito grande, porque tinha tudo por fazer, né? E eu, sinceramente, lutei. E você, principalmente, pelo fato de ter sido formado numa profissão de administrador, uma coisa mais... Correto. Nada de pegar no pesado, não. Ali, né? Geralmente eu estava confiante por isso, né? A gente tinha uma noção exata. Você era preparado para isso. Exatamente. Foi o que me levou, mas foi uma luta, foi um desafio muito grande. Graças a Deus a minha vida foi cheia de desafios. E vencidos todos, né? Em todos eles eu entrei com muita perseverança, muito ânimo, muito entusiasmo, né? E graças a Deus venci todos eles, mas sempre com a ajuda divina. Essa foto aqui, um time de futebol, Esse era o time da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas. Nós jogamos em Leme. Olha lá. Ó. Eu acho que foi em 1952, por aí, não me lembro. Mas essa foto foi feita em São Paulo, né? Foi feita. Não é no Hilário Harder ainda? Não. Foi feita no campo do São Jorge. Na Barra Funda. Você está onde aí? Eu estou, ali tem o Hélio de Rienzo, o primeiro aqui é Hélio de Rienzo, esse aqui, Hélio de Rienzo, sou eu, eu jogava de lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ataíde Rosa, esse outro não me lembro, depois tem o Marcílio Donatelli, esse tem em Tapeçaria, em São Paulo, tem o Nilo, que era o goleiro, o outro não me lembro o nome dele, embaixo tem aqui embaixo o José Flávio Pécora, que foi secretário do Delfim, no Ministério da Fazenda. Depois tem esse outro, não me lembro, tem o Suzuki japonês, e tem o Arno Traeger, esse aqui foi presidente da Companhia Telefone Bordo do Campo, muito amigo. Então, era o nosso time da faculdade, era o centro, aliás, era o Centro Acadêmico Visconde Cairu, da USP, Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo. Muito bem. Depois daquela foto histórica, essa seria... Essa é a nossa empresa, a fachada da nossa indústria aqui, do macarrão. Uma foto aérea também. Uma foto aérea. E depois eu vou... Essa aqui será que já foi frisada lá para a gente deixar? Tá aí, ó, macarrão da Ross. E a foto aérea da fábrica, aliás, mais da Anhanguera, né? Exatamente. Ali o pessoal conhece mesmo. Muito bem. Milton? Tudo bem. Chegamos ao fim, né? Muito bem. Muito Você obrigado. contou a sua história aí, as pessoas nos acompanharam, deve ter se recordado de alguma coisa também que você disse, que é o grande objetivo do nosso programa. Certo. Mas eu quero agradecer a sua participação, a sua gentileza em nos atender aqui, e eu espero sinceramente que as pessoas gostem do papo que nós tivemos aqui, tá bom? Muito bem. Eu fico agradecido por essa lembrança que fizeram em torno do meu modesto nome, e espero ter agradado aos telespectadores da TV Leme. Ainda bem que você não ficou na Itália. Por pouco, hein? Obrigadão. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite. E chegamos ao final de mais um Nossa História. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou hoje nesse papo com o Hamilton da Ross. Nosso muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.